E é isso aí, gente, estamos de volta, né? Eu gosto sempre de dizer aqui que uma das coisas mais bacanas do programa, né, desde que o programa começou, é saber que a gente tem uma audiência qualificada, né? São as pessoas bacanas que nos assistem. Vou botar uma foto aí na tela, o Gilberto vai colocar na foto aí. Esse aí é o futuro médico galã de Teresópolis, né? Está até mais escuro, mas esse é o Fábio. Está assistindo a gente agora, né? Beijo para você, estudante lá do curso de medicina, futuro médico galã da cidade. Esse cara vai tomar conta do mercado, hein, gente? Guardem esse rostinho bonito aí, ó. Guardem esse rostinho bonito. Beijo para você, para Mariana, o pessoal do curso de medicina, sempre muito gentil aqui com o programa e comigo. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Assim como o Fábio também está assistindo a gente, a Mariana, os meus amigos e as minhas amigas lá da enfermagem do Hospital São José. Esses eu tenho que lembrar sempre, que é uma questão de carinho mesmo. Moram no meu coração de verdade. O pessoal que está sempre assistindo lá. Tem um intervalinho ali do serviço, o pessoal corre para a televisão para assistir, estão sempre acompanhando, a Diário TV está sempre lá. Né? Recebemos a Daniela, que é a diretora do hospital, ela mesmo confirmou, não, o pessoal não deixa mexer na televisão não, está sempre na Diário TV. O doutor Fred também sempre lembrava isso, né? Falava sempre que toda vez que chegava lá, as meninas estavam assistindo a gente, então um beijo no coração de vocês também. Bom, enquanto a gente vai conversando aqui com os nossos convidados, né, são dois novatos aqui do programa, vou apresentá-los daqui a pouco. Vai estar passando aqui, o Gilberto vai estar colocando para a gente os seus comentários. Hoje, quais são os assuntos, né, em destaque? Primeiro, a questão da terra de L, né, da terra de luz, terra de L, de luz, ou seja lá o que for. Está todo mundo metendo malho aí na iluminação pública. E com relação aos problemas nos bairros. O prefeito está lá no 2º distrito, daqui a pouco estou indo para lá, né, com a equipe para fazer matéria com ele, e o prefeito está ouvindo as demandas. A gente se antecipou aqui, deixou para que você deixe a sua demanda, está aí, ó, inclusive. Vai aparecer a sua foto, vai aparecer a sua reclamação. Enquanto a gente vai estar batendo um papo aqui, vai estar aparecendo, de vez em quando eu leio alguma, né? As mais interessantes. Seja criativo aí para eu poder ler aqui, tá bom? Bom, vou apresentar esses dois novatos aqui. Aqui do meu lado, de camisa azul, bonita pra caramba. Pastor Tiago. Presente. Eu vou começar perguntando para ele, não tem jeito não. Vargem Grande, que é a sua nova missão. Aliás, o pessoal... Gente, pessoal da igreja, eu vou entregar isso aqui. Pessoal da igreja, da primeira igreja aqui da Várzea, não fica sacaneando o pastor, não, pedindo para ele trazer molho de alface. Pelo amor de Deus, gente. Não faz isso não. Lá tem bastante, mas não precisa. Que história é essa? Um dia, meu gente. Vargem Grande está com a iluminação em dia, terra de luz lá. Rapaz, eu sempre gostei de filme de terror. Parece Silent Hill. Parece que você está entrando naquele Silent Hill. Exatamente. E quando baixa aquela nuvem, então, assim, rapaz, eu estou em um mundo paralelo. Fazendo um paralelo, né? No sábado a gente esteve lá na posse do pastor Tiago e o Kleber, e foi exatamente isso que a gente comentou no carro, né? Quando a gente entrou na ruazinha da igreja, que é uma ruazinha, né? Isso aí. Sem iluminação nenhuma. Zero. Fosse a luz da igreja, como é que o pessoal vai viver ali, né? Rapaz, mas é demais. Ontem por exemplo, eu faço ali a musculação na A2. A2. E aí, a linha é um breu danado. Aí eu vejo aquele pessoal correndo, não sei se está correndo de bandido, eu acho que é do CrossFit. É mas o CrossFit. A galera está correndo. Vamos achar que é o CrossFit. Doido aquilo ali, Vanderlei Pérez. Vanderlei, ao longo, né, da sua pesquisa histórica, já encontrou vários slogans para a cidade de Teresópolis. Né? Já fomos cidade de festivais, cidade disso, cidade daquilo, né? Da nova geração, enfim. Já teve um monte de insandice aqui. Agora, Terra do L é a primeira vez, né? Nunca vi esse negócio de Terra do L. Eu gostei quando eu vi aquilo lá. Fala com isso. Terra de Luz, porque, na verdade, Terra de Luz está no hino de Teresópolis. Está no hino, Teresópolis, claro. Terra de Luz de Amor. Mas a ideia foi boa, mas a concepção também. Mas o cuidado, até com o letreiro, foi realmente... Está sendo relapso, né? O pessoal está comentando aqui, está faltando luz gente, até né? no letreiro, né? Até no letreiro está faltando luz. Eles aí ficam provocando, a gente só pode, porque... Não é possível, né? Terra de L, não, né? E é tão não simples, falar, né? né? A ideia é legal, acho que é bacana, até porque é muito chato esses governos ficam criando slogans de governo, logomarca de governo. O princípio da impessoalidade impede isso. Aliás, o prefeito está denunciado por trocar as cores do governo, por trocar as cores do brasão, usar as marcas de campanha no governo, né? A gente já fez uma matéria sobre isso no jornal, já denunciou isso.
E ali usa-se uma frase do hino, beleza, bacana, mas acende o raio da lâmpada, acende a letra toda, né? Realmente é provocação isso aí, só pode. Eu Não tem outra acho, explicação, eu não. tenho quase certeza que isso é provocação, Vanderlei. Isso E não o pode- L é muito sugestivo, né, cara? Não. Terra do lúpulo. Não vai, não. Não dá Deixa asas à pra lá. imaginação, não. Não dá asas à É melhor- Vamos não, isso É melhor- isso é do melhor- diabo, isso não é... É isso É aí. melhor não comentar. Isso é para espalhar, não é para juntar. Melhor não. Gente, olha só, eu vou perguntar ao pastor como é que foi, né, a emoção. Você viu comigo aqui, mostrei as fotos. Como prometido, eu fui, carreguei o Kleber Foi pra lá, legal pra né? Foi caramba. comigo. Ficou super feliz, né? Voltou. Aliás, ele voltou falando assim: olha só, esse meu celular, tem um monte de gente chamando pra beber. Que isso? E eu tô indo pro culto, hein? Eu tô indo pro Tá culto. vendo, rapaz? E foi, tá vendo? Foi bonitinho. Agora, foi um momento legal, né? Muito legal. Foi Muito bonito. emocionante pelo carinho do povo, né? A gente, tanto o carinho do pessoal daqui, quanto o carinho do pessoal de lá. E eu já tenho caminhado por lá, visitado, e a gente vai olhando, até o prefeito, se quiser bater um papo, a gente pode conversar já algumas coisas que a gente já Um monte de assuntou. E eu falo de coração mesmo, dá para a gente conversar. Mas a questão é um bairro, como qualquer outra relação de dificuldades ou de problemas que bairros têm, é um bairro que tem as suas carências. Eu só não consigo entender como a igreja ela não se reserva esse papel de ser força motora de transformação. E eu creio que esse é o grande papel da igreja, de ser força motora de transformação. Às vezes fica mais a questão da ação numerológica de quantos membros tem, quantas pessoas tem a igreja. E existe, eu não sei se você que está assistindo sabe muito bem disso, mas existe uma deslealdade a respeito de lideranças evangélicas. A primeira coisa que se pergunta de líder para líder é quantos membros da sua igreja tem? Então, ou seja, aquela ideia de de quantificar. É como se não fosse ovelha, já que vão pegar a simbologia, como se fosse boi. Quantas cabeças de boi tem? Como é que é? Se a tua fazenda tem muita cabeça de boi, e você está tratando com pessoas, e tratando com indivíduos, você tem toda a individualidade, toda a pessoalidade, as carências, as dificuldades, e eu vejo uma porção de gente aí que chega e fala o seguinte: vai lá nas suas reuniões, né? Traz mais 10, traz mais 20, vem para a nossa reunião. Eu digo muito para o pessoal, eu já deixei isso claro para eles, assim, traga a quantidade de pessoas que você pode se comprometer a cuidar. É uma pessoa que você consegue cuidar? Então, não leva essa uma pessoa com você. São 2, são 3. Quantas pessoas você se compromete? Quantas pessoas você vai cuidar daquela pessoa, entender as dificuldades, a carência, ela vai te ligar, vai explanar toda a dor que tem dentro dela. Então, essa questão numerológica, Jesus tem 12, de 12 para 70, 70, 3 mil, 5 mil, vem lá a multiplicação dos pães, e aí parece que vai pegando um reducionismo pós-ressurreição de Jesus, tem 130. Então, ou seja, Jesus não foi expansivo em relação a essa numerolatria. Ele tinha no seu coração que pessoas são pessoas, não são cabeças, não são estatísticas, não fazem parte de uma percepção do Ibope. Quantos membros não importa, importa quantos compõem a família. Quantos né? compõem a família. Quantos compõem a igreja. Isso Né? aí. A igreja é uma família, a gente está falando ontem sobre isso. As É. pessoas olham o templo da igreja, olham aquele prédio bonito, ali é a igreja. Não é, Não, A igreja são as exatamente. pessoas que compõem a família da igreja. Né? É isso aí. E esse sentimento de família que é o mais importante. Nós nos dividimos aqui, o Anderson foi na festa, Isso. no evento de posse do pastor, e eu fui na despedida do pastor. E eu vendo aquela comoção da igreja pela partida do pastor para outra igreja, naquela despedida com muita emoção, eu lembrei de um fato interessante. Vai lá. Acho que veio alguma história aí. Que aconteceu Causos. num governo da prefeitura, onde o secretário resolveu, estão querendo que ele saísse do governo, que eles foram criando um clima e criaram a situação, não vamos nos despedir dele então, tal, Sim, agradecer, e fizeram um evento de despedida do secretário, quando ele viu Uai. que ele estava mesmo para sair, né? E fizeram aquele eventão, com salgadinhos, com isso, fizeram uma reunião mesmo, todo mundo discursou, emocionado, uma perda lamentável para o nosso governo. E no final, depois do prefeito, inclusive, falar, despedindo dele, ele falou assim: olha, eu estava mesmo pensando em sair, mas
Eu vendo a emoção de vocês, eu acho que eu vou ficar mais um pouco. Isso é verdade, É cara? verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. Fato verídico, gente. Eu Fato verídico. quase percebi isso lá na igreja, quando o pastor Tiago... Eu falei assim, eu acho que eu vou ficar. Pensando, eu não vou para Venda Nova. Não, vou ficar por Não aqui. vou para Grande, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Aliás, Tá a gente está vendo? com foto aí. Deu Bota certo, aí, Gil, deu por favor. Deu certo. Bota aí na tela aí, Gil. A gente está com as fotos aí. Bacana, Olha, verdade, muito bacana, verdade. né? Foi muito legal. Bacana. Foi muito Muito legal. acolhedor Aliás, mesmo. essa foto eu até falei, né? Para quem não sabe, o pastor Tiago é um exímio conhecedor da saga Star Wars. É quase um especialista em George Lucas, né? E isso fizeram lá uma homenagem. Fizeram, eu O achei muito que a legal. força esteja com você, estava lá emoldurando o bolo, bonito, né? Foi muito legal. Bacana, foi né? Muito legal. Muito legal, né? A galera me chama de... postaram lá, o Jedi de Jesus. Jedi. Tá bom, beleza. Jedi de Muito Jesus. Gostei. legal, muito legal. Agora, nosso assunto de hoje, vou aproveitar que a gente está, né, no último bloco, o prefeito está me esperando, fica tranquilo, ele me espera. A gente vai alongar um pouquinho mais, né? Eu queria falar com o pastor Tiago, eu cheguei lá no evento, eu cheguei com uma notícia não muito boa para o pastor, né? Eu cheguei com a notícia do falecimento do nosso querido Fred Maia. E na volta, né, eu, o Kleber, minha esposa, a gente conversando no carro, a gente estava falando desses episódios de perda, né? E o Vanderlei falou isso hoje, e a gente está com essa percepção muito claramente. Para a gente é como se o Fred não tivesse morrido, porque a gente não participou de velório, a gente não participou de enterro, né, de sepultamento, foi tudo feito lá em São Paulo, e é como se a gente não quisesse acreditar, e como se não tivesse acontecido, né? O Vanderlei deu essa... Como se fosse uma daquelas sumidas que ele dava. Porque o Fred tinha disso mesmo, ele sumia de vez em quando, daqui a pouco aparecia. Daqui a pouco ele vai aparecer, a nossa percepção é essa. Confrontar-se com a situação de perda é necessário para ter a consciência dela, é mais difícil quando você não se confronta com essa, como a gente aconteceu aqui, né? Esse distanciamento, né, do fato acontecido. A relação do físico e do externo com o interno é extremamente atrelada, ou seja, e desculpa a maneira grosseira talvez dizer isso, mas quando você vê o caixão descendo a sepultura, você tem a percepção do desligamento, de que aquilo dali está fazendo uma cisão, a saída daquela pessoa. Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela me dizia, eu estou sentindo a minha irmã está com câncer, ela já está inconsciente, é cerebral, e ela está indo embora. Ela disse assim, ela está indo embora. Essa percepção de desligamento não é tão fácil, não é tão simples de se fazer. A gente não consegue entender que pessoas estão indo embora, que as pessoas foram embora. E não ter essa visualização, não ver a pessoa descer a sepultura, isso prejudica emocionalmente a gente, a psique da gente. Eu conheço pessoas, e não tem nada a ver com questões espíritas, não tem nada a ver isso, mas pessoas que não conseguem deixar de sonhar com entes queridos. E aí você vai perceber, essa pessoa não conseguiu ir até a sepultura, não conseguiu ir até o cemitério, não conseguiu ir e velar o corpo. Ela não conseguiu, ela disse, não vou. E aí ela fica com aquela percepção, parece que meu avô está me chamando, parece que meu avô está falando comigo, mas é uma questão extremamente inconsciente que cobra dela a ideia de a vida continua, vamos lá, segue em frente, você precisa seguir em frente, as coisas, por mais que a memória da pessoa pertence ao local, e é difícil, porque, por exemplo, quanto ao Fred, lembrar do lugar dele ali, lembrar do cafezinho que tomava, lembrar da maneira como falava, essa lembrança, ela paira no ar. A gente olha para aquilo, por isso que não é fácil conviver com a morte. A morte não é a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. E essa ideia de último inimigo a ser vencido é olhar para a morte e falar o seguinte, é como se a morte, a gente vê pelos mitos, a morte com aquele capuz preto, aquela roupa preta, e você corporificá-la e olhar para ela e dizer, por que você faz isso com a gente? Por que você vem e rodeia a gente? Porque toda hora parece que alguém teve um livramento, mas aquele outro não teve um livramento e foi morto por alguém que era imprudente no trânsito, ou qualquer coisa parecida com isso. A gente não lida bem com a morte, a gente não lida bem com a saudade. A saudade é a ideia de um desligamento que é processual e que às vezes não acontece até o final da vida da gente. Então, esse sentimento de desligar-se, é necessário o físico para a gente dizer, não, ele foi. Não é que é simples, mas pelo menos faz parte de um processo que ajuda a gente nesse sentimento de desligamento. Agora, não ver
descer à sepultura, não vê a pessoa ali diante dos seus olhos velada, isso prejudica com certeza essa questão do desligamento. É mais ou menos o que a gente sentiu, né, Vanderlei? A gente, você exprimiu isso bem a gente hoje. sente essa falta, né? Não ter participado dessa despedida faz com que a gente ache que não houve a despedida, não houve o rompimento, não houve a ruptura, né? Mas, de qualquer forma, o Fred, como tantas pessoas com quem a gente convive e tem boas lembranças, Sim. ele deixa essa ideia, né? E da vida, na verdade, esse ciclo, né, do nascimento, crescimento, o crescimento mesmo, né, da pessoa, né, como gente. Tem pessoas que amadurecem com 15, 16 anos, Sim, outros vão amadurecer com 30, 40, outros ainda têm 50, ainda são adolescentes. Aliás, o Fred, de vez em quando, eu achava que ele era adolescente ainda. O Fred tinha Tinha essa coisa de, aliás, a gente chamava ele adolescente, de né? nosso Mas querido adolescente. ele cumpre o ciclo, né? A pessoa, quando está já na meia-idade, ou um pouquinho além da meia-idade, essa história de 50 anos da meia-idade é conversa, porque já passou um pouquinho, né? Já está fazendo Não vai caminho de passeio, volta, né? Não vai passeio, não é Como assim, Mito? Vai para 120? Que história é essa? Não, pô. Mas é realmente interessante e o importante mesmo da vida é você ter sido agraciado com a possibilidade de alcançar a idade longa, né? A longevidade, ou chegar aos 50, 60 anos, é uma conquista. Tantas pessoas ficam aí nas doenças infantis, ou nos problemas da adolescência, ou nas estupidezes que a gente comete na juventude, né? Tudo isso quando você passa por tudo isso e consegue amadurecer e consegue produzir, isso é que importa, né? Então, quando você vê uma pessoa saindo da sua cidadezinha natal, vindo para estudar, se formar, se transformar num grande profissional, se especializar numa área que havia carência muito grande naquela época na cidade, e ele se torna uma referência nessa especialidade da gastroenterologia. E ser muito querido pelos colegas de trabalho, ser querido pela cidade, e conseguir afetar na cidade com as suas críticas, né? A gente percebe que a acidez que ele tinha fazia com que as pessoas revissem os seus posicionamentos. Quando a pessoa revê o posicionamento, ela se redireciona. Mas então, uma crítica muito positiva nesse sentido. A acidez dele era um incômodo a respeito de um lugar que o recebeu tão bem, e ele olha para aquilo, e é o que eu sinto, assim, de você perceber um lugar que te recebe tão bem, um lugar que te acolhe, um lugar que te abraça, e você fala, mas será que ninguém vai fazer nada por esse lugar que me recebeu tão bem? E essa acidez vem muito disso. E o interessante do Fred, que eu creio que é o que marca para a gente também, é o legado que a gente deixa. Qual é o legado que a gente deixa geracional? A questão, por exemplo, de situações que a gente vê da natureza sendo explorada, destruída, isso, aquilo, vários índios e várias tribos, melhor dizendo, eles trabalhavam a ideia de que se a gente tocar nessa parte da natureza, daqui a 3, 4 gerações, era pensado assim, 3, 4 gerações, como é que isso afetará nossas gerações futuras? A nossa ideia de presencialidade é uma ideia de um presente que deve se exaurir, tudo que deve se exaurir no hoje. Então, não tem essa questão de que, eu amo meu neto, sim, mas o que você tem deixado para ele? Eu deixei uma casa. Não. O que você tem deixado na casa comum da sociedade? O que você tem deixado nesse ethos aqui, nessa casa comum chamada vida? Porque é isso daqui. Porque a casa que você deixou, um dia, vamos falar igual os antigos falam, Deus me livre e guarde, mas a casa pode levar, a barreira leva, a chuva leva, mas e o legado social? E o legado do caráter? O que você está deixando? E a gente, como pai, a gente tem muito disso, de que eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, e essa história de que sempre essa situação de que eu não tive, nunca é cuidado, ou a maioria das vezes não é cuidado, não é carinho, não é atenção. É o carrinho, que é o carrinho da moda, é aquele brinquedinho que faz isso, que faz assado, é ir em determinado parque. Não que isso não faça parte da existência, mas isso é uma percepção secundária. O que você tem deixado de legado? E eu creio que é essa percepção do Fred, de uma pessoa que, como você falou, vem de outro lugar, vem para cá, atende uma demanda social, e quando aquela demanda social é atendida, a pessoa olha e fala, caramba, olha o que esse cara está deixando para a gente. E ele marcou tanta história na nossa nós somos produtos do meio, né? Então, quando você encontra pessoas que são referências de melhora da sociedade nesse meio, é uma forma positiva de vida, né? Você tem pessoas que nem se sabe por quê. Tem pessoas que são completamente inúteis para a sociedade, que não são apenas um peso para a sociedade.
né? Não contribuem com nada, muito pelo contrário, contribuem com problemas para a sociedade. Né? E tem, só tem demanda, né? Só tem demanda. Tem aquelas pessoas que chegam e tentam contribuir nas pequenas coisas, numa conversa, numa crítica. O Fred, eu tive certeza de que era ele realmente a vítima, tal homem, que essa notícia ficou mal contada, foi de uma notícia da Vanguarda em São Paulo, que deu a primeira vez, de 4 até umas 7 da noite, não tinha certeza que seria ele. Seria um homem de Teresópolis, depois que aparece o carro e tal, mas quando eu liguei para ele algumas vezes, nos 2 números dele, e ele não atendia, e o telefone estava ativo, eu tive a certeza que era ele a vítima, porque ele nunca aconteceu dele demorar mais de 5 minutos para retornar uma ligação. Uau. Ou seja, então ele estava com o telefone ativo no WhatsApp. Então, ou seja, é uma pessoa que, nesse momento, ela é útil à sociedade, né? Ela afeta na sociedade, ela contribui com a sua crítica, com a sua profissão, com a sua forma de viver, com a sua forma de relacionar, porque nós estamos deixando exemplos. A gente tem que estar sempre, essa coisa de estar sempre emburrado, sempre carregando problemas e compartilhando problemas para os outros, é muito ruim, porque o que a nossa forma positiva de viver vai fazer com que as outras pessoas também tenham uma forma positiva. Né? Então, a gente afeta na sociedade. Estão procurando garçom, né? Estão procurando alguém que sirva só. Eu lembro que, quando gerenciava, eu dizia muito isso para o pessoal, assim, beleza, você me apresentou um problema, mas qual é a solução? Porque, assim, se a pessoa não se provocar a entender que o problema existe e está constatado, é consciente do problema, mas e aí, o que você tem como prática para solucionar aquilo dali? E o problema é esse, é o que a gente está falando. Tem muito mais demanda do que contribuição. Tem muito mais dizendo, eu preciso, eu quero, eu tenho. Tem muito mais gente percebendo e querendo do que gente querendo construir legados sociais. E aí a gente vê que pessoas como Gandhi, Luther King, pessoas que vêm para cá, para a nossa sociedade, no Brasil, Darcy Ribeiro, Betinho, Fred, tanta gente que, dentro do contexto, fez o que era necessário ser feito. E eles foram ovacionados, e são ovacionados, porque fizeram o que tem que ser feito. E na hora que foram colocados à prova, um simples posicionamento muda uma geração. Né? Uma fala crítica pontua para que as pessoas tenham uma referência e mudem a forma mudem o caminho. Né? É verdade, então, é verdade. Experiências de vida positivas são muito bacanas de ser lembradas, né? E não só Fred, mas tantas pessoas que a gente passam com utilidade pela vida, deixa esse exemplo para a gente. É verdade. Procure ser um ser humano que faz falta. Não que o pessoal quer falta. É verdade. Mas que faça falta. Tá certo. Verdade. Pastor, irmão, obrigado pelo carinho, por ir até lá. Nada, um cachorro quente delicioso. Também, ó, na posse. Aliás, leva os meus cumprimentos ao pessoal que fez o cachorro quente lá, que estava, ó. Bolo lá, nossa senhora. Recheio de alface, não, né? Nada. Aí, não era orgânico, não. Chefe, amanhã cá estaremos, né? Cá estaremos, certamente. Quer algum recado para o prefeito? Não, depois você fala. Fala em off. Ele fala em off depois. Bom, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Amanhã tem a entrevista com o prefeito, que eu vou fazer agora. Tem também os nossos convidados especiais, muita coisa bacana vai passar pelo programa amanhã. Na sexta-feira, igualmente, né? Infelizmente, será a nossa primeira semana sem um Café com Política, né? Mas a gente vai ter uma homenagem especial aqui ao Fred, com certeza. Você vai poder rever aqui momentos bacanas do Fred com a gente, né, no Café com Política. O Café com Política não vai ter mais, né? O Café com Política era dele, criado por ele, para ele. Não tem como substituir, né? Não existe essa possibilidade. Mas você que está aí também é insubstituível, tá? Quero você comigo amanhã, sem dúvida nenhuma. Não se esqueça, o programa acaba por aqui, mas segue lá nas redes sociais, segue no nosso canal do YouTube, continue participando. Sua participação vai aparecer na tela aqui toda hora mesmo. Amanhã tem mais enquete, como tem aí agora, a Natália participando, muita gente participando. Amanhã tem mais, participe, deixe seu recado, faça conosco, né, a nossa programação e nos ajude sempre a contribuir aqui, levando a informação de qualidade ao Teresopolitano. Uma excelente quarta-feira para todos, que ela seja muito proveitosa e amanhã, se Deus quiser, a gente está junto. Beijão, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A SEG Rio mudou de nome. A SEG Rio agora é Naturgy.